já ouviu falar de Giovanni Battista Vico? Ou simplesmente Vico? Vico é um filósofo da época assim chamada iluminista, que envolve ali os séculos 17 e 18, e Vico viveu um pouco em cada um desses dois séculos. Ele em vida e em morte não é tão badalado e conhecido como os ilustres Voltaire, Rousseau, Diderot, Hume, Kant e outros pensadores da mesma época, ou mesmo do século XVII, como John Locke ou René Descartes, mas Vico tem uma contribuição importante no pensamento filosófico, especialmente a respeito da história, em sua obra chamada Ciência Nova. Vico tem o que nós chamamos de filosofia da história. Basicamente, a filosofia da história afirma que a história tem um sentido, tem uma força condutora e ela tem um destino, ela vai chegar em determinado lugar. E Vico tem uma filosofia da história. E Vico, assim como comumente fazem aqueles que têm uma filosofia da história, a divide em etapas, em estágios, em épocas, em momentos. E Vico divide a história em 3 momentos, que ele chama de idade, ou que os seus comentadores chamam de idade. A primeira delas é a chamada Idade dos Deuses. E segundo Vico, esta chamada Idade dos Deuses começou lá atrás, no começo da história humana, segundo o nosso filósofo italiano, na época que na Bíblia estão mencionados o dilúvio e o episódio da Torre de Babel, no livro bíblico de Gênesis. E Vico diz que nesta época os homens eram selvagens, violentos, supersticiosos e atribuíam todas as coisas aos deuses. E esta época é caracterizada pela selvageria, né, por todo tipo de superstição. Ela tem uma característica peculiar. Os homens eram ao mesmo tempo reis, sacerdotes e pais de família, e submetiam-se apenas aos deuses. Lembrando que essa época, no entender de Vico, era uma época politeísta. Acabando a Idade dos Deuses, Vico vai falar de uma outra idade, chamada de Idade dos Heróis, que teria ido ali desde a época de Hércules até Homero. O que acontece nesta idade no entender de Vico? Nesta idade, há uma mudança de comportamento. Por exemplo, os homens passam a crer que, sendo os heróis, né, característicos desta idade, estes homens criam serem descendentes dos deuses. Então eles são esses heróis que têm uma grande influência na história. Vico fala que nesta época a humanidade perde a sua ingenuidade original. E desta forma nós podemos entender que na Idade dos Deuses os homens tinham uma certa ingenuidade que é perdida aqui. E Vico fala também que nesta época há uma submissão dos servos para com seus senhores e um conflito de classes que vai gerar uma tensão. E depois da época da Idade dos Heróis, Vico entra no que é chamada Idade dos Homens ou Idade da Razão. O que muda? Antes disso, essa época, segundo Vico, começa na época da filosofia grega. Ou seja, aqui o pensamento humano não vai ser mais teológico como era na primeira idade. Ele vai ser fundamentado na razão. E os governos outrora teocráticos passam a ser democráticos. Os deuses deixam de ser a base da explicação e a razão passa a ter a primazia. E Vico tem algumas particularidades em seu pensamento. Uma das particularidades é que a sua concepção de história é cíclica.
É curioso que Vico era católico, cristão, mas ele entende que a história não é linear conforme está na Bíblia Sagrada, mas ela é cíclica. Ela vai, chega a um estágio, chega no final desse estágio e volta para o seu estágio anterior. E assim ela continua. Quando chega a idade da razão e os homens se corrompem, Vico fala que a história volta lá para o seu começo, lá para a idade dos deuses. Os homens se corrompem e a história, né, nós vamos ver aqui, Vico crê na providência divina, a providência leva a história ao seu estágio inicial original. Os homens voltam a ser selvagens, supersticiosos e assim a história vai girando indefinidamente. Vico crê numa concepção cíclica. Vico diz que a providência divina prestou serviços, prestou auxílios ordinários às nações, aos povos, e extraordinários aos hebreus. Vico é cristão, ele crê na Bíblia Sagrada. E Vico fala uma coisa interessante. No entender do filósofo, todas as nações foram fundamentadas nas religiões. E ele entende que as religiões foram a base, o que fez florescer essas nações. E ainda que as nações tenham sido politeístas, adorado vários deuses, Vico acredita que foi a própria providência divina, o próprio Deus, quem estabeleceu as nações através do politeísmo. Né? É como se o próprio Deus tivesse usado o erro, o engano, mas para trazer um progresso lento através dos séculos para estes mesmos povos. E ele afirma que, ao compararmos o ateísmo com o politeísmo, nós não estamos fazendo uma comparação coerente, porque, segundo Vico, o politeísmo, apesar de equivocado, fundou as nações, nações gloriosas, e o ateísmo não fundou nada. Ou seja, Vico entende que a religião está na base de todos os povos, de todas as nações, de todas as civilizações. E Vico diz que se tirarmos a religião, tiramos tudo. Ou seja, poderíamos dizer que, interpretando Vico, que o homem sempre foi religioso. E Vico diz que os povos sempre acreditaram na sobrevivência do ser após a morte. E isso também ajudou a fundar as nações. Então, este filósofo pouco lido, não é badalado, não se escrevem muitas teses e dissertações sobre ele. Ele tem uma contribuição muito importante para dar na filosofia, especialmente na filosofia da história. Fique com esta reflexão.